Fala, meus amigos e minhas amigas. O jornalista Leonardo Atushi, dono do Brasil 247, um dos portais progressistas mais importantes, talvez o mais importante da América Latina, escreveu um artigo que me chamou bastante a atenção. E eu queria chamar a tua atenção também, meu caro amigo internauta. Porque o Supremo Tribunal Federal está discutindo a constitucionalidade ou não do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que foi aprovado pelo Congresso Nacional no governo da presidenta Dilma Rousseff. E o Leonardo Atushi, com muita sabedoria, aborda o voto dado por Toffoli, que pode acabar, de uma certa forma, com a liberdade de expressão no Brasil e na internet. Eu vou ler aqui o título para vocês. Coloca a foto do Leonardo Atushi na tela. O título do artigo do Leonardo Atushi é o seguinte: o voto de Toffoli não elimina a ameaça que paira sobre o jornalismo na internet, ao contrário, amplia a insegurança jurídica. O que é que pode acontecer aqui? Os inocentes vão pagar pelos culpados. Porque existem pessoas que utilizam a internet de forma irresponsável? Existem. Mas essas pessoas estão sendo punidas com o rigor da lei. Não é verdade? E as plataformas estão atendendo os pedidos ou as decisões judiciais. Quem recentemente descumpriu uma ordem judicial foi a rede social X e pagou caro por isso. Pagou caro por isso. O Supremo Tribunal Federal foi pra cima e foi pra cima com tudo. E com razão. Porque a rede social X descumpriu uma decisão judicial. Mas outras plataformas não. Quando a decisão judicial chega, ela cumpre. Eu vou lendo e vou comentando. Olha só o que escreveu Leonardo Atushi, porque isso vale pra todo mundo, irmão. O que está sendo debatido no Supremo Tribunal Federal. Já imaginou Lindbergh criticar Eduardo Bolsonaro notifica a rede social e o vídeo do Lindbergh, um vídeo legítimo, é derrubado. Já imaginou um vídeo do Lula criticando o Bolsonaro notifica a rede social e o vídeo do Lula é derrubado, um vídeo legítimo. É disso que se trata. Um vídeo do deputado federal Glauber Braga. Qual é a arma do Glauber contra o Lira? A arma do Glauber contra o Lira é a internet, é a rede social dele. O Glauber tem voz na Globo? Tem voz no Estadão? Tem voz na Folha? Não tem. Então, se o Lira observar que aquele conteúdo o prejudica de alguma forma, mesmo sendo uma crítica correta, ele notifica a rede social e a rede social, para não ser responsabilizada, vai derrubar o vídeo dele. O julgamento sobre a inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet avançou ontem no Supremo Tribunal Federal com uma má notícia. O relator do caso, o ministro Dias Toffoli, votou pela inconstitucionalidade deste dispositivo, que é o pilar central da liberdade de expressão na internet, escreve Leonardo Atushi. Prossegue ele. Fruto de uma ampla luta dos movimentos pela democratização da comunicação, o artigo 19 criou as condições para que milhões de pessoas pudessem se expressar livremente nas redes, assim como para o surgimento de novas iniciativas do jornalismo na área digital. Ou seja, ele foi o grande vetor da democratização da mídia no Brasil, escreve Atushi. Observem! Se você for para a Globo News, se você for trabalhar na Globo News, eu estou dando um exemplo. Se você for defender a política que não seja a que o patrão manda, porque a política do João Roberto Marinho é a política neoliberal que ele defendeu no editorial, a política perversa do Milei. Por isso que lá tem só um único pensamento, é a política neoliberal. Da onde é que um Joaquim de Carvalho, da onde é que um Atushi, da onde é que um Florestan Fernandes, um Rodrigo Viana, outras pessoas que têm outros pensamentos, que pensam de uma outra maneira, como é que essas pessoas vão se expressar? Na Globo, na Record, no SBT? Não. Lá eles servem aos barões. Eles têm raiva da internet por conta da democratização da mídia. Então você deixar um artigo, que é o artigo 19, você decretá-lo como inconstitucional sem ver as consequências, responsabilizar as redes sociais por uma fala minha, por exemplo, eu nunca... Olha, vejam só. Eu tenho total responsabilidade naquilo que eu divulgo aqui. Aí eu vou pagar porque o Bolsonaro não tem responsabilidade? É isso que se trata aqui. É disso que nós estamos falando. E vejam, páginas de artistas, uma pessoa briga com outra na rede social, aí às vezes o camarada se altera, então ao invés dele processar a pessoa, ele vai processar a pessoa e a rede social também. Como é que a rede social vai lidar com isso? Como? O artigo 19 determina que as plataformas digitais como o YouTube, X,
ou a Meta só são responsáveis judicialmente pelo conteúdo que circula em suas redes se descumprirem ordem judicial. Eu gravo um vídeo aqui, aí eu tô dando um exemplo, que nunca aconteceu isso, faz 10 anos que eu faço aqui jornalismo no YouTube. Alguém denuncia, alguém vai, por exemplo, à justiça, e se a justiça der uma liminar, meu vídeo é derrubado, a plataforma é notificada e ela cumpre a decisão judicial. Mas agora não, basta o camarada, se isso aqui for pra frente, basta você notificar a rede social, aí a rede social, tu acha que ela vai fazer o quê? Vai se responsabilizar? Vai pra justiça também? Quer dizer, os inocentes vão pagar por aqueles que cometem... Não, isso aqui é uma censura prévia, a meu ver. Já pensou o Lula sem rede social? Já pensou os deputados de esquerda sem ter voz na internet? E o pensamento neoliberal prevalecer nesse país? É isso. No Brasil, por exemplo, existem milhares de canais de youtuber, prossegue o jornalista Leonardo Atush, que são juridicamente responsáveis pelo conteúdo que veiculam. Tanto é assim que respondem por centenas de ações na justiça. E há casos em que conteúdos são removidos por determinação judicial, assim como há outros em que conteúdos anteriormente removidos voltam a ser veiculados quando decisões judiciais são revistas, o que demonstra que o debate público é repleto de nuances e interpretações diversas no próprio judiciário. Leonardo Atush prossegue. Se as redes sociais se tornarem diretamente responsáveis por todo o conteúdo que circula por essa grande estrada digital, isso significa que elas deixarão de ser plataformas e passarão a ser empresas de jornalismo. Nós chegamos a um ponto de um cara da Globo News dizer, olha, o que eu disse aqui, a Globo é responsável. Meu irmão, olha a comparação para querer induzir um voto ou para querer mentir para a sociedade brasileira. A informação que você repassa, você tem um chefe. E que tem outro chefe, que tem outro chefe. Passa por um filtro até que ela vá ao ar. Aqui a gente não. Como é que a rede social vai colocar um chefe para cada canal, é? Vai colocar um chefe para cada perfil? O Instagram vai colocar um chefe para cada perfil? É assim que vocês querem que ocorra? Vejam a inviabilidade disso. Prossigamos aqui. A consequência prática é que não haverá mais criadores independentes de conteúdo, como é o caso, por exemplo, de milhares de canais de jornalismo que respondem juridicamente por todo o seu conteúdo. Sem o artigo 19 para efeitos legais, canais desse tipo passariam a ser uma espécie de seção ou departamento interno de uma Big Tech que responderia juridicamente pelo que fosse dito por seus jornalistas. O ministro Toffoli, ninguém assessorou ele. O advogado-geral da União, o senhor Jorge Messias, na sustentação oral dele, ele defendeu a inconstitucionalidade do artigo 19, ele nem pensou. Ou pensou, porque a Globo tá defendendo, só se ele tá seguindo a pauta da Globo, que a Globo manda. Imagina só Jorge Messias, a Globo, com a sua hegemonia total e a internet ferrada, o jornalismo digital. Pensa aí no tempo que o Lula tava preso. E aí? E aí? Me diga, quer dizer que a rede social vai ser, por exemplo, responsável por aquilo que um deputado federal publicar na sua rede social? Vocês estão entendendo o tamanho do buraco que estão querendo enfiar? Isso é, na minha visão, uma censura. E isso, vejam só, pode complicar as coisas, né? Porque a revolta é grande e acabam jogando a culpa em outras pessoas. Em seu voto, o relator propôs uma modulação que, em tese, protegeria o jornalismo digital. Toffoli afirmou que, caso seu voto prevaleça, a responsabilização das plataformas por conteúdos de terceiros deverá se basear no artigo 21 do Marco Civil, que prevê a retirada do conteúdo após simples notificação. Em relação aos blogs, Toffoli defendeu que eles sejam submetidos à Lei 13.188/2015, que trata do direito de resposta aplicado às empresas jornalísticas e não ao Marco Civil da Internet, aponta nota divulgada pelo STF. Então, por exemplo, se eu gravo um vídeo aqui criticando o Bolsonaro, criticando qualquer coisa, aí os bolsonaristas começam a notificar a rede social. Eu tô dando um exemplo, porque isso tudo aqui é em tese. Imagine na prática. Aí a rede social vai dizer o quê? Rapaz, eu vou derrubar esse vídeo, mesmo que ele seja legítimo. Porque se colocarem na justiça, eu não... A rede social também vai para os tribunais. O Supremo... Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Sinceramente, eu não entendo como isso vai acabar. Sinceramente, não dá para entender. Tá difícil, tá complicado. Tá difícil de entender.
Vamos aguardar aí para ver a decisão final, porque o certo seria o seguinte: a rede social vai ser responsabilizada se deixar publicações de caráter golpista, né, postagens negacionistas contra a ciência, contra a vacina, e já há uma autorregulação nesse sentido. Já há uma autorregulação. Ataques contra a urna eletrônica, contra o sistema eleitoral, aí sim, se você tipifica tudo, aí tá tipificado ali. Aí a rede social pode ser responsabilizada, mas você generaliza e fica uma decisão vaga, completamente vaga, um abismo do tamanho do mundo. Então o Supremo Tribunal Federal, ele, ao invés de ajudar, ele pode causar um problemaço. Gigante, gigante, gigante. É um assunto muito sério, companheiros. Muito sério. Eu parabenizo o Atushi pela coluna divulgada no Brasil 247. Lembrem-se, quando o Lula estava preso, alguém viu o Lula no Jornal Nacional? Alguém viu o Lula na Globo News? Não, tentaram matar o Lula, entre aspas. Quem trazia informações do Lula era justamente a gente que lutava todo dia, o dia todo aqui. Todo dia, o dia todo. E o que eu lamento muito é o ministro da SECOM, rapaz. Esse cara não fala nada, esse Paulo Pimenta. Fraco demais, né? Hoje talvez se ache um global porque tá no ministério da SECOM. Vê o advogado-geral da União. O advogado-geral da União depois veio com a conversa. Não, não é bem assim. Bem, a gente sabe ler. A gente tá vendo o que tá acontecendo. E foi uma punhalada, sinceramente, o advogado-geral da União fazer aquele tipo de sustentação oral. Ele tá louco pra ser ministro do Supremo, já em outras oportunidades. Ele quis a vaga do Flávio Dino. Imagina um desse no Supremo, né? Por isso que o Lula tem que tomar muito cuidado, muita cautela nas escolhas que faz. Porque a gente viu o que já aconteceu nesse país em tempos pretéritos, no Supremo Tribunal Federal, quando, por exemplo, a ministra Carmen Lúcia foi presidenta, e foi o momento em que prenderam o Lula, quando a Carmen Lúcia foi presidenta, naquela questão que versava sobre o julgamento em segunda instância. É isso, companheiros. Guardemos as cenas dos próximos capítulos e até uma outra oportunidade.